Ei, gente, fazer uma live aqui, domingo. Vou colocar aqui um comentário, vou fixar um comentário aqui, para todo mundo, quando chegar, saber o que eu tô querendo conversar. E eu quero conversar com vocês sobre por que é tão difícil sair de algumas situações. E eu vou conversar com vocês sobre esse livro, O Ciclo da Autossabotagem. E esse livro foi construído baseado nesse compêndio 12 aqui da Emago, que fala do do recordar, repetir e elaborar. E a gente vai conversar sobre isso. O Freud, nesse texto aqui, que é o caso Chereb, Técnicas, que ele escreveu em 1911, só que eu não vou conversar tanto à luz da psicanálise freudiana, eu vou conversar mais de uma forma prática. Eu estou preparando a aula que amanhã começa a nova turma, 23 e 24, começa a nova turma 100% online. Estava preparando, aí agora eu vou dar uma descansada. Fiz o curso de doutorado hoje cedo, do ADL, do método ADL, do Moldavsky. Muito legal a aula com a doutora Suzana Snakeman, minha orientadora de doutorado. E eu estava fazendo a aula e lembrando tantos pacientes que eu tenho que não conseguem sair dos sintomas. Hoje, uma pessoa me mandou um WhatsApp, um paciente individual que eu tenho 10 pacientes individuais só. Me mandou uma mensagem hoje cedo, desesperada, de uma situação que se repete constantemente. E os meus pacientes individuais, eu respondo o WhatsApp, eu converso com eles, os individuais só. Porque eu tenho vários grupos de terapia, inclusive no dia 1º de dezembro agora começa um novo grupo de terapia, mas já não tem mais vaga. Porque nós abrimos ele em outubro, dia 5 de outubro, no dia 20 de outubro já estava quase com 13 pessoas e já concluíram as vagas. Tem um que vai começar no dia 10 de março. Se você quiser saber, vai lá no site institutocassiarodrigues.com e aí você lá vai saber tudo sobre os cursos do Instituto Cássia Rodrigues. Deixa eu mostrar para vocês aqui a aula que eu estava preparando. Preparando não, né? Retocando. Porque as minhas aulas são todas prontas, tem uma escola há 25 anos. Aí, deixa eu só mostrar enquanto vocês vão chegando. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto vocês vão chegando, vou mostrar a aula que eu estava fazendo. E toda vez que eu vou dar aula, toda vez que eu vou começar uma turma, todas as aulas que eu dou, eu estudo de novo. Porque cada turma é um público diferente, cada público. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que eu preparei já para eles. Tô retocando as aulas. Cada aula é um desejo diferente, cada aula é... Aí aqui, ó, é a aula de amanhã, porque é amanhã e terça. Nós estamos com 43 alunos nessa turma, amanhã e terça, olha aqui. Aí amanhã e terça vamos ter aula disso. E aí, assim, é bem legal, que eu fico bem entusiasmada quando eu vou começar as turmas, todas as aulas, eu gosto muito de dar aula. E preparando a aula, estudando a vida do Freud de novo. Freud, esse cara que revolucionou a forma de pensar. E quando ele fala que nós temos que recordar, porque muitas pessoas não conseguem recordar porque ficou fixado nas fases abaixo de 5 anos. E a gente já sabe hoje pela neurociência que o hipocampo só se forma com 5 anos. Aqui, ó, da neurociência, isso está comprovado cientificamente. E porque não tem representação para formar. E a pessoa transforma o sofrimento que foi antes dos 5 anos em doenças. E muitas das doenças que acontecem, por exemplo, das doenças autoimunes, a pessoa está fixada, igual o método ADL que eu estou fazendo, na libido intrassomática, que o Moldavsky falou que você está fixado no pulmão e no coração. O método ADL dele fala isso. Ele ele colocou essa fase, porque o Freud e o Abraham, eles falaram só do oral, anal, fálica, complexo de Édipo. Aí o Abraham dividiu o oral 1, oral 2,
anal 1, anal 2, fálica uretal e fálica genital. E nós temos as fixações, nós temos as correntes de formações, nós temos a forma de lidar quando nós estamos fixados nessas fases. Então é muito legal. Aí eu estou pensando que quantas pessoas repetem e elas não conseguem sair daquele círculo vicioso da codependência emocional. E aí esse livro aqui, ele explica isso. Recordar, repetir, 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 para finalmente conseguir elaborar esse livro, que fala do texto do Freud. E quantas pessoas elas não conseguem sair desse ciclo da autossabotagem? Por que elas não conseguem sair? Quando elas eram criancinhas, elas não entendiam, não entendiam o que estava acontecendo. Vamos imaginar uma criança que nasce numa família que é abusiva. E aí a forma que ela foi reconhecendo o afeto foi através daqueles abusos emocionais, comportamentais, físicos, sexuais. São tantos tipos de abuso que tem, né? E quantos pais hoje em dia não têm estrutura para ter os filhos? E aí começa a passar esse tipo de linguagem, esse tipo de simbolização para as pessoas, para as criancinhas, e elas vão entendendo que aquilo é uma forma de afeto. Então elas vão entendendo que um tapa é afeto, porque o pai não tem, ou a mãe, ou quem está criando, não tem capacidade de dar coração, afetividade, disponibilidade, e deixa os filhos às vezes com a fralda suja, não contribui com o afeto que o bebê precisa, que o bebê humano, nós somos o único que precisamos do outro para sobreviver, porque os animais não, né? Acaba de nascer, já sai andando, o bebê humano precisa. E quantas famílias não têm esse acolhimento para os filhos, e aí quantas pessoas crescem entendendo que agressão é forma de afeto, entendendo que um alcoolismo na família é forma de afeto, entendendo que abandono é forma de afeto negativo, né? Mas é a linguagem. E aí ele cresce, o ser humano cresce, e o que acontece com ele? Ele passa a buscar esse tipo de comportamento para poder manter o que foi impregnado dentro dele, com as questões de afetividade, as questões de não afetividade. Então ele passa a repetir o ciclo que ele tem. E esses produtos que estão lá no inconsciente, ele não sabe que está lá, mas estão, e eles se manifestam por essa forma de repetir. Todas as vezes que a gente repete algum sistema de algo que é patológico, que é psicopatológico, estão até aqui os livros de psicopatologia, é porque nós não estamos com o inconsciente consciente. O nosso inconsciente ainda está repetindo, porque ele não foi elaborado. Nós não podemos ficar nesse ciclo da autossabotagem e eternamente, porque isso traz um sofrimento. No primeiro momento, a pessoa acha que não traz o sofrimento, mas traz. Imagina uma moça que termina com um cara que é agressivo, passa um tempo, ela começa a namorar de novo outro cara que é agressivo, ou um gaslight, ou um rapaz também, ou então pessoas que tiveram na família essa destruição de comportamentos abusivos, acaba se relacionando depois, quando cresce, com pessoas abusivas, que é a única forma que ela tem de reconhecer que aquilo foi o que ela aprendeu. Então ela aprendeu de uma forma distorcida o que era amor. O que ela continua fazendo? Eternamente esse ciclo de repetir. E a saída é quando você consegue ver o que está no seu aparelho psíquico. Porque o aparelho psíquico, analogicamente, é comparado a um iceberg. Foi o próprio Freud que falou que o aparelho psíquico é um iceberg. Então, quando a gente consegue entender que a gente vai lá no sótão ou no porão da nossa alma, através do processo analítico, e descobre que somos nós, as pessoas, que estamos nos retroalimentando, e a gente tem que fazer uma experiência emocional corretiva no processo analítico,
para tirar essas lembranças que às vezes a gente nem tem. Imagina quantas pessoas estão repetindo algo que elas nem têm memória que aquilo aconteceu, porque o hipocampo nosso só começa a registrar memórias de 5 anos para frente. Memória de 5 anos para trás são memórias instituídas ou pelo pai, ou pelo quem criou, pela mãe, porque a criança não tem formado o hipocampo ainda está em formação. Então, para registrar as memórias as memórias antigas, é preciso um processo de rememoração, e ela só vai conseguir rememorar aquilo que ela tem lá, recalcada no inconsciente ou reprimida. Então, como chegar a essas memórias de 5 anos para baixo? Através do processo analítico, a pessoa não vai lembrar do que aconteceu, mas ela vai ter o comportamento de explicar o sentimento de dor, de angústia, de abandono. Quantas pessoas transformam, porque ela não sabe simbolizar em palavras, ela transforma em doenças, coisas que ela não sabe simbolizar. A doença é um simbólico daquilo que você não deu conta de falar. Se você não deu conta de falar o que tem simplesmente no seu aparelho psíquico, você transforma em doença, ou você transforma em atos de repetição, ou você transforma em atos de compulsão, ou você transforma em atos de medo. Inclusive, quarta-feira tem a live exclusiva para membros, onde eu vou falar exatamente disso, da neurose de compulsão. Quantas vezes a gente tem esse ciclo da compulsão, que nós estamos presos ali no que a gente não conseguiu recordar, e quando a gente não consegue recordar, a gente fica preso nessas formas de adoecimento, nessas formas de ter a neurose compulsiva, ou a neurose obsessiva, a neurose fóbica, ou a neurose de adoecimento, porque todas as vezes que a gente transforma ou em atos de repetição, ou em atos fóbicos, atos de medo, ou em doenças, nós estamos simplesmente mostrando que o nosso inconsciente está recheado de coisas, mas que não estão conscientes, porque não é tão fácil acessar o inconsciente. O inconsciente não se acessa parando, pensando, e não é o psicanalista que acessa o inconsciente do paciente. Ele só tem ferramentas para ajudar a entender por que dói, porque dói porque tem sentimentos, mas mesmo que não tenham sentimentos lembrados, então dói porque machuca. Vou ler o iniciozinho desse texto do Freud, que eu estou muito apaixonada por esse texto, parece que eu estou lendo ele pela primeira vez, e ele fala assim: recordar, repetir e elaborar. Em sua primeira fase, porque o Freud, a historinha do Freud é assim, ele forma em medicina, e ele era neurologista, ele fez os estudos das afasias, porque ele tentou ir pela neurologia, mas não tinha maquinários, tanto que na época do Freud, o Cajal ainda não tinha descoberto o neurônio, foi descoberto ali em 1800, sim, alguma coisa que eu não lembro, 1800, segunda década, final do século que o Freud nasce. E ele viu que não deu pelas afasias, tanto que tem um estudo do Freud das afasias. O Eric Kandel, ele retorna esse estudo do Freud com a aplísia, e aí ele comprova a existência do hipocampo, das memórias. Aí Freud vai na França, vou até falar um pouquinho da aula de amanhã, que está tão recente aqui na minha memória. Ele vai na França estudar com Charcot, em Salpêtrière, na França. Charcot estava hipnotizando as histéricas. Histeria acreditava que só mulher eram as histéricas, porque histeria vem do útero, que quer dizer histeron. Hoje a gente já sabe que homens e mulheres é histeria, tem histeria. Histeria não é piti. Histeria é quando você converge no seu corpo em sintomas físicos, questões que são do inconsciente. Então você converge no seu corpo questões que são do inconsciente. E ele observa Charcot, e o Charcot hipnotizava, ele volta para Viena, continua atendendo os pacientes dele, ali ele estava com a neurose de transferência, e ele começa a ver que faltava alguma coisa. Aí Freud sempre teve amigos para compartilhar. O Joseph Brauer, que é um professor dele, chama ele para atender a Ana O, o caso clássico da Berta, que o nome dela é Berta, mas o pseudônimo é Ana O.
E ali ele vê que ele abandonou a hipnose. A hipnose é uma técnica de sugestão. A hipnose não é uma técnica que vai entrar no inconsciente. A hipnose é uma técnica de sugestão, é uma indução a hipnose. E a psicanálise trabalha com a livre associação de ideias, onde você fala livremente o que está dentro de você e vai sair vários conteúdos. Uma das técnicas que eu uso no meu grupo de terapia, nos grupos de terapia que vão abrir agora um novo dia 10 de março, né, de 2021, porque esse agora do dia 1º de dezembro já estão com 15 pessoas, 14 pessoas, acho que estão em 14 pessoas, acho que eu fechei com 14 pessoas. Uma das formas é a pessoa escrever livremente. Eu dou várias técnicas para a pessoa escrever livremente. Vai compartilhando essa live com todo mundo que você conhece, que acha que precisa. E se vocês tiverem algumas perguntas, vão botando na interrogação, na caixinha de interrogação, e quando eu acabar de falar o que eu me propus a falar, eu vou ver se tem perguntas, aí eu respondo umas 3 perguntas. Mas vai colocando aí na interrogação. E no aviãozinho, vai mandando essa live para todo mundo que você acha que deveria estar ouvindo essa live. Porque quantas pessoas deveriam ouvir para entender? E Freud começou a perceber que a hipnose não funcionaria. Porque, no caso da Ana O, por que não funcionaria? Porque na hora que saía do transe hipnótico, os sintomas histéricos voltavam. Grava, gente, histeria não tem nada a ver com piti, porque a gente pensa, fulano tá histérica. Não, histeria não tem nada a ver com piti. Histeria tem quando você não tem dado conta de alguma coisa, você converge aquilo no seu corpo. Aí você fica rouca, você fica com dor de cabeça, enxaqueca. Olha o que é enxaqueca. Enxaqueca não tem nenhuma questão neurológica e ela simplesmente acaba com a dor, acaba com a pessoa. E aí o Freud começa escrevendo aqui, ó, em sua primeira fase ele estava lá com Brauer. O que é catarse? Quantas pessoas falam errado o que é catarse, né? Catarse é quando você tem aquele choro cheio de dor, mas se você não estiver na frente de um psicanalista para ele poder fazer as devolutivas para você, não vai adiantar nada. Por mais que você tenha uma sensação de alívio, daqui a 3 horas de novo você está, 3 horas ou 3 dias, você está cheia de novo sobre muitas coisas. Então, hoje nós estamos falando por que é tão difícil sair dessas situações e a gente repete no ciclo da autossabotagem. Por que é tão difícil? Porque a gente não tem consciência que a gente está no ciclo da autossabotagem. E aí ele fala que essa descarga, muitas vezes, ela vai convergir, vai colar no corpo em algum lugar. O que são as doenças autoimunes? São dores que você tem, que doenças autoimunes são aquelas que você tem células boas e células negativas dentro de você. As células negativas estão tentando destruir as células boas. E não existe, a medicina não pode fazer nada, porque não existe cura. As doenças autoimunes não têm cura. E eu tenho várias. Hoje eu até conversei com a doutora Suzana na aula de doutorado que eu estou fazendo do ADL, do método ADL, hoje de manhã eu fiz. E eu falei, tem paciente minha que chega sem a pele do rosto. A Samira, que até hoje ela é minha paciente, e a pele nasce. Então eu quero realmente entender, através do método ADL, por que isso acontece. Porque quando Freud estava vivo, estudando a teoria, a gente tem 7 correntes da psicanálise. Eu sou freudiana, Bion, eu gosto muito de Bion, sou também, eu gosto muito da Ana Freud, eu gosto muito da corrente da Argentina, não gosto da corrente dos Estados Unidos, que ela parece mais terapia comportamental do que psicanálise. Não sou fã do Lacan, uso algumas coisas do Lacan, porque o Lacan, na verdade, ele não foi bom escritor, ele era bom orador. E os seminários, se vocês não sabem, foram outras pessoas que estudaram, não foi, estudaram não, que escreveram. Então, a gente quando começa a atender uma pessoa que chega toda destruída, com relacionamento, já está no 3º relacionamento, e a pessoa, o cônjuge, o parceiro, tem o mesmo comportamento dos anteriores, a gente já começa a ver que a pessoa até recordou, mas ela está no ciclo da repetição, e esse ciclo da repetição, ela não consegue sair. E ela não consegue sair sozinha, porque ela até tenta, ela fala, terminei com essa pessoa, nunca mais vou me relacionar com essa pessoa abusiva, essa pessoa que é totalmente destruidora, mas daqui a pouco ela esquece,
porque cai no esquecimento, vai para o inconsciente e ela está de novo se relacionando. E aí, uma das coisas que eu dou muitas tarefas para os meus alunos, porque a pessoa tem que melhorar. Psicanálise é um curso longo, porque para você aprender a teoria psicanalítica demanda 40 meses, no mínimo. Você tem que estar em análise, porque depois você tem que olhar para o seu inconsciente. E a gente tem que aprender a ver quem somos nós. A gente tem que começar a ver quem somos nós. Quem somos nós? Porque às vezes a gente é qualquer coisa, menos o que está no nosso inconsciente. Então, porque o inconsciente, ele não tem lógica. Ele aconteceu no passado, mas ele se manifesta agora. O inconsciente não tem tempo. Aconteceu lá no tempo passado. Ele é atemporal. Ele é sem lógica. E ele é movido pelo id, pelo processo primário, pelo princípio do prazer. O inconsciente não é como o ego, como a personalidade, que tem os mecanismos de defesa que protege ela. É lógico que tem mecanismos de defesa que são indesejáveis, mas é algo que faz pelo menos uma proteção. O inconsciente não, o inconsciente tem desejo, realiza. Então são as duas tópicas que o Freud escreveu. E quando o Freud aqui, nesse livro aqui, nessa obra dele, fala, se você não tiver a capacidade de ir para um processo analítico, de elaborar o que você está repetindo, você vai ficar uma vida aqui repetindo e não saindo do sintoma. Então eu convido vocês a mergulhar dentro de vocês. Não aceite ter uma vida que não seja a vida que você merece. Não aceite isso para você. Aceite só a vida que você merece. Mesmo que você esteja vivendo com a pessoa, ou com o marido, ou com uma esposa, que você não quer separar, mas se desliga emocionalmente. Não fica presa a ele emocionalmente, porque muitas pessoas de repente não têm condição de separar. Muitas pessoas vivem com pai e mãe que são abusivos também e não tem como separar, mas você pode se separar psiquicamente, e quando você se separa psiquicamente, ninguém te abala. E essa é a chave, é você conseguir desligar os botõezinhos psíquicos para dentro, porque a gente não desliga para fora, a gente desliga por dentro. E daí que esse livro é um dos livros que os aspirantes em psicanálise são obrigados a lerem. E as pessoas, a gente não tem hábito da leitura. Eu fico vendo que as meninas que trabalham para mim, minhas assessoras, ficam mandando lá eles responderem e questionar. Aí, gente, é sempre quando começa a turma, é bem complexo, mas isso são 25 anos que eu começo turma, 2 turmas por ano, então eu sei que isso acontece. Então, o que o autor aqui nesse livro fala? Porque esse livro, ele fala essa eterna repetição que a gente não sai. É uma pessoa que está sempre se envolvendo com a pessoa que vai passar a perna nela, procura sócios que vai passar a perna. É uma pessoa que sai de uma amiga que maltrata, daqui a pouco está com outra amiga que maltrata, ou amigo. Então, a gente tem que romper esse ciclo da autossabotagem. E o autor, ele escreve esse livro e ele bota aqui, ó, ele conta, olha os capítulos. No capítulo 1 ele fala repetição de comportamento de identificação primária, conformidade versus autonomia. No segundo capítulo, repetição no casamento, contratos não escritos e comportamentos complementares. Olha o terceiro capítulo, repetição de comportamento na criação dos filhos. Quarto, repetição de comportamentos punitivos, salvamento e penitência. Quinto, repetição de comportamento no trabalho. Sexto, repetição de comportamentos com vício. Quem é que não sabe que droga faz mal? Quem é que não sabe que tem tantas coisas que faz mal? E por que não consegue? Primeiro porque gera dopamina e é boa. Faz mal, mas é boa, porque se fosse ruim as pessoas não usavam. E por que a pessoa não consegue sair desse ciclo? E o oitavo, ele fala como reconhecer e solucionar as repetições de comportamento de autossabotagem. Aí, o capítulo 8º, ele simplesmente dá uma dica
Ó, o capítulo 8º, ele começa aqui, ó. Um ponto crucial para o entendimento da compulsão à repetição é o conceito de trauma e de repressão dos sentimentos associados ao trauma. Por que eu sempre vou falar de livros? Porque muitas pessoas não têm condição de fazer análise. Mas você pode comprar um livro que custa R$30 e você pode simplesmente ler e começar o processo de elaborar. Então, ele fala aqui, na linguagem comum, usamos o termo trauma para fazer referência a acontecimento extrínseco, como eventos apavorantes que afetam todos que são expostos a ele. Tornados, guerras, tsunami, furacões, pandemias. E, entretanto, do modo que está sendo empregado aqui, o trauma se refere a experiências seletivas, pessoais que chocam, que arruinam gradativamente a suposição que existe alguma estabilidade nesse mundo. Em outras palavras, o trauma aqui é definido pela maneira como que é vivenciado cada um. Então, cada um que não deu conta de elaborar suas questões psíquicas estão constantemente nessa palavra trauma. Trauma para a medicina é uma ferida. Trauma para a psicanálise é algo que machuca você psiquicamente. Entretanto, do modo que está sendo empregado, já li. Em outras palavras, o trauma aqui é definido pela maneira com que é vivenciado pelo indivíduo. Assim, o que é ameaçador e traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Por isso que Freud termina o texto, o capítulo que ele fala de recordar, repetir e elaborar, falando para os psicanalistas terem paciência com os pacientes dele. O Freud chamava paciente. O Freud era médico, psiquiatra e neurologista, ele não chamava analisando. Quem começou a chamar analisando foi Lacan. E eu gosto do Freud, quando o Freud chama. Então, o Freud explica que nós temos que ter paciência, nós que somos dessa área. E uma outra questão é que quantas vezes as pessoas estão fixadas nessas fases que às vezes elas não conseguiram entender, quantas famílias não acolheram os filhos como deveria acolher, e nada se esvai naturalmente, as coisas não se esvaem naturalmente, as coisas elas não se diluem, as coisas psíquicas não se diluem, elas simplesmente, elas repetem porque elas não se diluem. E aí, em outras palavras, o trauma é tão profundo para aquele que vivencia que ele não consegue dominar. Quando não poder obter o controle, às vezes reprimimos ou enterramos nossos sentimentos, fica enterrado aqui. E aí você vai para os seus mecanismos de defesa da sua personalidade para poder não enfrentar aquilo, porque quantas pessoas acham que enfrentando elas não vão dar conta, mas eu vou dar uma ótima notícia para vocês. Se você enfrentar, você deixa de ter aquilo, você para de repetir. A gente tem que ter um pouco de coragem de querer sair do sistema, e com isso a gente vai ter a eliminação daquilo que está reprimido. E aí ele continua. Então eu sugiro vocês comprar esse livro e ler, para você poder simplesmente entender por que a sua vida é um eterno ciclo da autossabotagem. Não acreditem em mágica, não acreditem em instantaneidade, acreditem simplesmente que o processo é doloroso, mas depois que você passa pelo processo doloroso de parar de repetir, sua vida é diferente. Então agora eu vou ler a pergunta que está aqui e vou voltar para estudar, porque amanhã eu estou cheia de pacientes e amanhã à noite começa a nova turma de psicanálise 100% online. Muito legal. Deixa eu ler aqui. As perguntas não tem nada a ver com a live de hoje. Vou deixar duas perguntas que tem a ver com que o tema está fixado. Porque é tão difícil sair de situações e deixar de repetir o ciclo da autossabotagem. Perguntas que tenham a ver com o que eu estou conversando. Vamos lá. Amadurecendo. A gente só consegue amadurecer se a gente tiver entendimento de quem nós somos. Vamos lá, duas perguntas.
Ó, Kelly, você tá na turma amanhã? Que bonitinho, gente. Kelly Veloso tá na turma amanhã. Vamos ver, tem mais alguém aqui que tá aqui assistindo a live que tá na turma amanhã? Que coisa linda. Aqui, vão no... Eu pedi às meninas para postarem ontem 4 videozinhos das aulas terapêuticas. Dá para entrar ainda. Se você quer entrar nas aulas terapêuticas, vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Aí você pode entrar. Vai ser no dia 16 de dezembro. Dá porque as 2 fases iniciais... A Eunice também tá na turma de amanhã, gente. Kelly, Eunice. É uma forma de enfrentar os problemas, Vanilda, fazendo análise. As pessoas querem um comprimido mágico, né? Eu não sei de mágica, eu não sei de nenhuma mágica. A única forma que você tem de enfrentar seus problemas é conhecendo por que você não dá conta. E aonde que a gente tem isso, no processo analítico. Para fazer inscrição no telefone 27 99 505 1960. E aí todos os posts do Instagram tem um telefone que você vai falar com a Débora. E aí você vai fazer transferência bancária. Ferreira, Miranda, Ana Paula. Ana Paula também está na turma. Gente, temos 3 alunas aqui que vão começar amanhã. Que lindo, Ana Paula, Kelly e Eunice. Nós agora temos novas inscrições para abril. Essas já encerraram. Vamos ler aqui. Quando saímos desse ciclo, nos conhecendo, acessando o nosso inconsciente, tornando consciente, o que nos faz sofrer e repetir. Se você saiu, nada te faz sofrer e repetir. Então, tem falta de ar, é uma neurose histérica. Gente, as perguntas... Kelly, ansiosa não, aflita, com felicidade, né, Kelly, Ana Paula. Então, gente, obrigada. Vou voltar para os estudos, porque eu tenho que ajeitar as aulas de amanhã. Ana tá aí, Ana Rosa tá nas aulas terapêuticas. Ana Rosa, comenta aí para eles, porque dá para entrar. No dia 16 de dezembro, eu, doutora Alexandre dos Santos e doutora Leila Miguel, as aulas terapêuticas. E aí vocês podem ir no site institutocassiarodrigues.com e você pode lá ler e depois mandar um WhatsApp e fazer a sua transferência bancária. Olha, a Lívia está acompanhando da Itália, gente, que bonitinho. Eu parei para dar uma respirada, e quando eu paro para respirar não que a gente respira o tempo todo, né? Eu parei para, na verdade, a gente tem que dar uma parada, porque eu estudei até 1 hora, aí dei uma ajeitada nos slides, e agora fazendo a live para tanto tempo que eu não tô com tempo de fazer aqui as lives. Ana Rosa também tá, Ana Barcelar, é de Sorriso, ela é de Sorriso, da Terra das Meninas, Use Pontas Manas, que vendem roupas, elas têm a confecção aí, tem aqui no Instagram. Gente, obrigada, tá? Se for possível, compartilha para todo mundo, curte, vão fazer esse vídeo ser conhecido. O livro que eu sugeri vocês comprarem é esse, um livro que custa R$30 no máximo e ajuda a vida de vocês. Se você não tem como vir fazer o curso de psicanálise, a psicanálise dura 40 meses, a mensalidade é R$500. No ato da matrícula você paga taxa de material, que é única, que você vai ter várias, não é nem só a apostila. Eu esse mês já botei várias coisas lá no OneDrive para os alunos ter acesso. Otávio, o assunto não é o que você perguntou hoje, meu bem, tá? Eu não tô falando disso, então eu li sua pergunta lá. A gente tem que aprender a fazer pergunta do assunto, né? Aqui não é tudo não. Depois, quando o vídeo for postado, vocês vão printa o nome do livro, tá bom, gente? E para você fazer psicanálise, você tem que ter uma graduação de no mínimo 3 anos e meio, tá bom? Beijo no coração, gente. Tchau. Telefone para você mandar um WhatsApp, 27 99 505 1960.
Repete a outra pergunta, Otávio, eu não vi. Então repete rápido que eu tenho que acabar de estudar, tenho que acabar de preparar as aulas. Repete outra pergunta. O que a Ana Barcelá está falando? As aulas são muito ricas de conhecimento. Você que se dispõe a estar numa aula, com certeza sairá com outra visão de si para o mundo. Tudo maravilhoso. A Ana Barcelá, ela faz terapia de grupo, nesses grupos avulsos, e ela está nas aulas terapêuticas. E eu tenho um grupo novo começando no dia 10 de março. Não, o Otávio também não tem nada a ver com o assunto, tá, meu bem? Nós estamos falando de outra coisa. Dia 10 de março começa um novo grupo de terapia. Ontem eu fiz um history. Eu fiz de 3... Até amanhã, Kelly, até amanhã, Ana Paula, até amanhã, Eunice. Eu fiz um history, que deve estar aqui ainda, de 3 aspirantes em psicanálise que estão já atendendo pacientes pilotos. Eu marquei as 3. Mandem direct para elas. Não adianta pedir o telefone no instituto, que a gente não vai dar. E aí, você manda um direct para elas, que você pode ser paciente pilotos delas. É a Donatella Cósia, a Andressa Stur e a Juliana Cunha. Tá? Para fazer psicanálise você tem que ter uma graduação em qualquer área de 3 anos e meio, mas vai lá no site, lê tudo lá, tá? Lê tudo lá. Beijo no coração, tá? Se for possível, compartilha para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, hein, gente. Tchau.